Satsang 1. 3 de setembro de 2018. Jean Caion. E como de costume, através de questionamentos, e depois vamos falar sobre o que sai, ainda limitamos tudo o que está relacionado com explicações e com a compreensão, mas para seguir o que se vive agora, ou não. Com mais ou menos intensidade, que nós chamamos de alegria nua, sem objeto, sem sujeito, porque você teve, todos tiveram que constatar que esta alegria é onipresente, desde o momento em que você não está apegado a nenhuma história, a qualquer sofrimento. O que quero dizer com isso é que, de uma maneira cada vez mais óbvia, e mesmo para pessoas que nunca ouviram falar de espiritualidade, vibração, energia, isso é chamado de silêncio. É claro que não é um silêncio do eremita que não fala, mas é um silêncio que corresponde a uma posição de consciência que é a mais adequada para viver esse estado de alegria. É também chamado de acolhimento, silêncio ou o que você quiser, mas este é um momento que você entende pela experiência de cada dia. Eu não falo de experiência espiritual, mas da vida do dia a dia, quaisquer que sejam as circunstâncias. Então há alguns anos nós falamos de largar, de se desprender. Mas isso é mais que isso. A postura mais apropriada, e que é mais fácil de ver, além de qualquer interioridade, vibração, estrelas, abertura dos chakras ou outros, é a postura do acolhimento. A postura do acolhimento corresponde, em um nível prático, a todos esses conceitos que nos remetem a chamar a humildade, a transparência, a simplicidade. Esta é a postura em que você deixa espaço para o que é, além de qualquer ressentimento e além de qualquer explicação. Sempre nos foi dito e é hoje posto em prática, eu diria, essa capacidade de deixar atravessar, e assim acolher, qualquer que seja o acontecimento do corpo, da sua mente ou do mundo. E na França, Deus sabe que estamos bem posicionados para isso, se tomarmos o exemplo de tudo o que aconteceu neste verão em um plano concreto e social francês. Se eu tomar o exemplo das leis que foram passadas sobre a pedofilia, temos a certeza de que é uma abjeção. Quando olhamos para a pessoa, não podemos não ser mexidos, mas mesmo assim, se chegarmos a simplesmente fazer este silêncio, deixar-se passar sem parar, quer dizer, sem reagir, mesmo internamente, você descobrirá que muito rapidamente, a alegria está lá. Então essa alegria toma muitas formas. Todos nós a vemos na exuberância e no riso, ou no silêncio interior. É um estado que está além dos seres, que transparecem em tudo que você tem a viver. Não há mais nada a fazer hoje. Porque a chave final, ela é apenas nisso. Quando algo nos acontece, que isso seja para nós um sofrimento, um acidente, a partir do momento em que você é capaz, não para tentar entender, para não tentar reter, mas a princípio para se permitir de se atravessar, isto é, de acolher indistintamente até as coisas mais horríveis sobre você, sobre seu corpo, sobre a sociedade ou qualquer outra coisa. E que logo atrás, uma maneira de se expressar, que você vai ver cada vez mais extensivamente, que essa alegria é a marca do amor, porque enquanto você permanecer na palavra amor, mesmo nu, você a vê bem nas redes sociais e tudo mais, você sempre tem tendência, e todos nós tendemos a projetar, comparado a um ideal. O marcador hoje de transparência e acolhimento, é a proporcionalidade da alegria que você vive, nos seus dias, não há mais nenhum outro. É o único marcador. E você nós somos todos, qualquer que seja o estado de partida, com os chakras do coração aberto, com todas as estrelas que estão acesas, ou não, seja qual for o estado anterior, se você estiver encarando seu corpo, um evento, um aspecto social, se você puder colocar, como honra a Mikhail Ivanov costumava dizer na época, o amor antes, mas o amor ainda é uma projeção, no que costumava dizer honra a Mikhail Ivanov na época. Mas que era válido hoje. Não.
mas você acolhe tudo que aparece na escala da percepção de seu corpo, sua mente, fatos sociais, dores, acidentes. Veja ontem, instantaneamente, se você não está na reação, mas que você não quer entender, tudo fica claro depois, e além disso, mesmo para um aspecto muito material, isto é, um trauma como o que você teve, uma dor, faça isso. Eu não posso te dizer melhor. Não há ninguém para convencer hoje, e desde o fim da anomalia primária, em maio. É extremamente fácil viver isso e, além disso, é perfeitamente visto que é ainda mais fácil para pessoas que não têm conhecimento anterior. Isto é, quanto mais você está em espontaneidade, então, no momento presente. E o momento presente é o acolhimento total do que é, independentemente de qualquer vontade de compreensão, que você possa passar tanto tempo quanto possível neste estado natural de alegria, seja qual for a forma dessa alegria. Não há escala de valor, não há alegria de silêncio que temos de interiorizar ou alegria exuberante, é a mesma alegria. Não é a alegria da satisfação, desde que chamamos alegria sem objeto e sem sujeito, e que os marcadores de amor não são mais a vibração que se pode sentir, porque há aqueles que sentem a vibração de uma maneira muito boa, especialmente a taxa dupla, isto é, o movimento da taxa de branco e da taxa de preto, ou seja, a alquimia da dualidade que é feita no coração. Hoje é facilitado apenas pela sua capacidade de acolhimento e não pelo processo vibratório. Você tem pessoas que vivem a alegria da consciência sem saber o que é. Eles não sabem nada sobre as estrelas, eles não sabem nada sobre as energias, eles não sabem nada sobre as vibrações, mas mesmo assim eles vivem essa alegria, sem entendê-la, e é isso que vai facilitar essa alegria. Fazer no experimento, é só. Aconteça o que acontecer, seja pessoal ou não, se você conseguir colocar na frente, não na projeção de amor, mas apenas essa noção de acolhimento, então você é livre. Porque naquele momento o testemunho de alegria, de dia a dia de maneira mais fácil, te mostrará o poder desta alegria que é um testemunho do amor de certo modo, esse amor também sem objeto e sem um sujeito, isto é, sem pessoas, e naquele momento, você está na evidência, e você não precisa mais se perguntar se você sente energia, chakra, vibração, novos corpos. Quando você sente, mas não tem consciência, lembre-se do que disse há muito tempo: a consciência é vibração, mas o que acontece agora não é a consciência, é a consciência. Isto é, isso, mas chame você como quiser. Então preste atenção aos conceitos para Brahman, o absoluto, a consciência. Sempre é possível encontrar bilhões de palavras. Mas o mais importante é a evidência do acolhimento que cria a transparência, e isso realmente cria a capacidade de ver o que é da ordem da pessoa ou das histórias deste mundo e o que é da ordem da eternidade. Não há mais nada a fazer, não há necessidade, nem de meditar, nem de trabalhar em energias, isto é, hoje o mais puro e direto modo de ação, e o mais óbvio para este amor no é acolher, isto é, mesmo quando há um acontecimento desagradável, traumático, social, claro, que queremos reagir. E quando você vê o que foi votado na França, se você pensar sobre isso como uma pessoa, você sentirá que é enjoativo, e mesmo quando você começar a divagar, quando você tem todo o hábito, por exemplo, dói em um lugar, mas de onde veio, e eu acho que você vai sentir esse estado de náusea. Por outro lado, se você aceitar o princípio de acolher, mas incondicionalmente, na verdade você estará acolhendo a si próprio, e você vai acolher o que está além de toda a história e além de todo o efêmero, e que não há necessidade de postura, não há necessidade de entendimento, senão é esse ato lá, colocar o entendimento no esquecimento. E tente com a maior frequência possível, o que quer que aconteça com você, seja um evento feliz ou um evento infeliz, primeiro acolher, porque todo o resto é feito independentemente de você e o amor não pode depender de você.
Ele não pode, na verdade, depender de um trabalho preliminar, ainda há alguns anos, há alguns meses, mas desde o mês de maio isso é falso. Isso quer dizer que tudo o que foi dito, que isso seja os ensinamentos espirituais, de onde quer que seja, você só pode notar. E, além disso, vemos até alguns autores muito prolíficos da espiritualidade que chegam à conclusão de que tudo isso hoje é de uma idiotice integral. A consciência e a consciência não têm necessidade de espiritualidade. Eles não precisam de uma história, e quanto mais você está nesta facilidade, mais as testemunhas e os marcadores de alegria aparecerão. Deve ser entendido que essa alegria não pode, em momento algum, depender de um esforço de uma vontade para um entendimento. E a luz depois, se você aceitar, por exemplo, de atravessar um evento doloroso ao nível do seu corpo, você viu isso ontem, mas obviamente não há consequências. E é o mesmo para o que pode lhes agredir, logicamente, porque é verdade que isso é intolerável. Tudo que acontece neste mundo, nós concordamos, e vai se tornar cada vez mais intolerável, cada vez mais um caos. Mas a sorte que temos é que neste plano do equilíbrio entre o efêmero e o eterno agora tudo se abre com uma facilidade cada vez mais desconcertante. E assim que você identificar os processos, não poderá mais manter uma mente, emoções ou histórias, e terá a oportunidade de si mesmo e por si mesmo, mesmo que essa alegria ainda não esteja instalada permanentemente, para dizer com muita facilidade, o instante momento em que você está na mente, na reação, ou se você está realmente na sua eternidade. Não há outro marcador, você não precisa de nenhum apoio, nem vibratório, energético, nem compreensivo, claro que não exime de cuidar do corpo. Quando você desce sobre o corpo, você tem que cuidar disso, isto é, com energia, oste para estar em forma. Mas não coloque alegria nisso. Caso contrário, você será confrontado com um enorme problema. Se você acha que pode cultivar a alegria através da meditação, através de sua mente, através de um esforço, você não pode viver a alegria. A alegria total e constante enquanto vivemos mais e mais extensivamente, e todos nós os vemos. Porque é retornando à pessoa, quando somos obrigados a dirigir um carro. Não é a alegria que vai dirigir o carro. Somos obrigados, por vezes, no corpo também a fazer ações energéticas e mecânicas. Eles não são contra a indicação. O que quero dizer com isso é que quanto mais você está disponível neste estado de transparência e acolhimento, eu acho que é a palavra mais importante, acolher, quanto mais a alegria, que é a testemunha do amor, está lá, além de qualquer processo vibratório, isso se joga na consciência nua, lá também. Então, a consciência nua, você sabe que em maio, junho, nós éramos muito numerosos a viajar, para resolver as coisas, dentro da ilusão em pontos muito altos, e eu disse no final de junho que isso acabou. Não há mais necessidade disso. Isso quer dizer aqui e agora, e que nunca, como Anael disse em 2009. É totalmente isso. Quanto mais você estiver vazio de qualquer conceito, de qualquer história, de qualquer pessoa e de qualquer emoção, e de qualquer reação, mais você penetrará espontaneamente nessa fluidez, nesta facilidade da alegria. Não há mais nada. Hoje, essa evidência de alegria não pode mais se manifestar ao contrário de antes, quando se exercita nos novos corpos e tudo, isso tudo acabou. Você tem pessoas hoje que eles vivem esse estado de alegria. Eles não sabem o que é um chakra, não sabem o que é espiritualidade. Então, nós entramos em processos de consciência pura, isto é, o jogo da consciência é acompanhado por nenhuma história, obviamente, nenhum conceito e nenhuma anterioridade, mesmo entre os mais antigos. Porque você sabe muito bem que aqui todos nós temos uma certa idade, estamos todos na espiritualidade por muito tempo e que hoje essa alegria, ela não depende mais da espiritualidade.
E é por isso que Bidi disse que a espiritualidade concernente à consciência é uma farsa total, e eu te disse até mesmo atores ou escritores como pessoas muito conhecidas há anos veem a este conceito que todas essas histórias espirituais apenas confundem o coração. Não há nada além do aqui e agora. E isso não acontece em outro lugar, aconteceu em outro lugar para aqueles que abriram em outro lugar, isto é, nas outras dimensões e muito alto, já que voamos muito alto para fazer o trabalho no cinturão de Van Allen e tudo, mas depois, se você não encarna aqui, o que vai acontecer? Mas se você não está aqui e ali, todas as falhas podem aparecer. Então aqui e agora, independentemente de qualquer história, não precisa de postura. Ela precisa estar na evidência da fluidez, mais do que a fluidez da unidade daquela época, uma vez que estamos além da unidade, estamos em zero, este zero que é tão assustador para a pessoa que chamamos de nada, que nada mais é do que um nada para a pessoa, mas se na vida cotidiana você é capaz, não de não decidir. Não é questão de não fazer nada da sua vida e ser como um vegetal, mas simplesmente atravessar tudo que a vida lhe oferece, em seu corpo, seja qual for a idade, como nos eventos que não lhe dizem respeito, logo após a alegria estará aí e você tem a oportunidade de fazer isso. Assim como fez Daniel ontem em relação ao seu trauma, isso poderia ser qualquer outro exemplo. Tomei os exemplos da sociedade, do que está acontecendo na França. É claro que você sente tudo isso, que há uma diferença entre a França e a Espanha e a França e o Marrocos. Não há necessidade de ser muito sensível para sentir, mesmo que não se sinta as energias, que não se esteja no mesmo estado. Essa é a pessoa, mas mesmo nas coisas mais restritivas e na experiência da vida foi dito seja o caos, seja o amor. E mais o caos cresce, mais o amor está lá, e tudo depende da sua postura. Porque ambos estão aqui. E é você quem decide pela orientação de sua última consciência e não pela vibração, de estar nesta alegria ou não. Você não pode procurar a alegria. Ela está lá. Você só pode desaparecer para si mesmo, desaparecer de qualquer história e voltar à história quando precisar. Quando você precisa dirigir o carro lá, não é a alegria que vai dirigir por você. Você faz não importa qual ação. Mas de antemão, quaisquer que sejam os desafios de seu personagem, o que acontecer com você ou o que não acontecer, é através dessa habilidade de mais do que deixar ir, isto é, de acolher. Mas acolher o inaceitável não significa aceitar este inaceitável, isto é, transmutá-lo em si mesmo, não por um esforço de vontade de energia ou de vibração, mas por essa evidência do que eu chamo isso de silêncio interior. O silêncio não é silencioso ao nível das palavras. O silêncio interior é o silêncio da pessoa, não das palavras, é uma postura, se alguém pode dizer, onde você se coloca no que tem sido chamado de sacrifício, mas este sacrifício ou esta crucificação, não coloque, mesmo que seja histórico, é a crucificação do ego, do mental e do si. Já que o si para aqueles que alcançaram o absoluto é, como já foi dito há muitos anos, uma ilusão total. Você não pode ver a luz ser a luz. Porque se você a vê, ela ainda está fora de você. Por exemplo, há muito no cuidado que faço ou que você vive espontaneamente. Você verá a luz, a sua, ou a que vem tratá-lo. Mas se você vê isso, você não o é. Então nós estamos mais no ver, e eu te lembro a grande frase que corresponde ao paraíso branco que está se estabelecendo, quando eu experimentei o fim da ilusão, quando eu vivi antes do casamento celestial com Anael. Ele me disse essa frase: hoje é capital, saber não é ver e ver não é viver. Você pode ter todas as visões do mundo, você pode subir em todas as dimensões, mas isso não vai mudar nada para você. Só que esse desaparecimento, isto é, a totalidade do momento presente,
Se você conseguir se desvencilhar, mesmo que seja apenas alguns minutos, de suas preocupações mentais, de dores do que quer que seja, que você vai constatar o resultado. E o único resultado tangível do amor não são as palavras, mesmo que possamos nos tornar políticos, quando vivemos isso, porque precisamos expressá-lo, e cada um à sua maneira, e isso faz sentido. Mas essa alegria é espontânea, não depende de satisfação, nem de qualquer insatisfação em outro lugar, mas é o fato de atravessar tudo que está relacionado ao efêmero que faz você descobrir a eternidade. E, de nenhuma forma, pode ser uma referência, até mesmo para o AD, a outras dimensões, de antes, porque as energias, os chakras, bem, eu poderia falar sobre isso por dezenas de horas, mas é inútil. Porque agora as pessoas, e eu as vejo na minha família, eu as vejo em amigos, que não sabem o que é uma espiritualidade, que nem sequer sabem o que é a consciência, mas são pessoas que têm, como dizemos vulgarmente, um coração bom, e aquele que tem um bom coração, está imediatamente na alegria. E não vá se sentir culpado se você não vive, porque você reforçará os bloqueios. É apenas aceitar rir de si mesmo. Isso não significa negligenciar, lembre-se, não é porque eu digo isso que você tem que entender que você não tem que lidar com o corpo, pelo contrário, já que tudo acontece aqui, mas a melhor maneira de atravessar, mesmo este corpo enquanto permanece lá, é deixar ser a luz, há em toda parte a luz, o único obstáculo somos nós. Jean-Luc Ayon. O único obstáculo são os conceitos, e eu diria que o último obstáculo não é mesmo mais as linhas de predação, não é mesmo mais as anomalias primárias, se ainda tivéssemos, é apenas algo que vira um circuito livre. São as relíquias das egrégoras, se podemos dizer, os hábitos. E falamos muito sobre hábitos, mas vai muito, muito longe, essa história de hábitos. Porque quando você está realmente em evidência mais e mais ao longo dos dias, e bem, tudo é feito naturalmente. Isso quer dizer que você pode comer a qualquer momento, você pode comer o que quiser, você nunca terá qualquer problema. Ou então, se houver algum problema, nos divertimos com Cláudio para tomar suco de laranja, o hábito de suco de laranja. Sim, eu tomo 3, 4, você sente que acontece uma vez. Mas se você passar por isso, o corpo saberá o que fazer, mas é a postura do olhar de sua consciência que faz tudo e que pela alegria lhe dá a realidade do que você vive ou não. Ou seja, você não pode se enganar com energia, com vibração, com visão. Tivemos experiências do final de junho com pessoas que ainda estavam na história. Mas depois disso, até mesmo o que foi vivido em planos muito iluminados, deve ser excedido. Mas não pode ser ultrapassado por um esforço de vontade. É exatamente o desaparecimento de toda a vontade, e novamente quando digo isso, não imagine que você tem que ser um vegetal e não fazer nada. É uma postura de consciência e viver essa alegria hoje. Garanto-lhe o que observo, mas em todos os lugares, eu nem sequer falo em grupo ou oficinas ou outros. Na vida cotidiana encontro todos os dias pessoas que estão nessa alegria. Eles não precisam perguntar sobre a espiritualidade, sobre o que eles se tornarão ou o que for. Eles estão totalmente inseridos no instante presente. Além de qualquer crença, além de qualquer conceito. E a única verdade está aí. Você não tem outros, você não tem outros. Tudo o mais é supérfluo, e é esse mecanismo final de consciência que permite que você simplesmente perceba se está com alegria ou não. Então eu não estou dizendo que através dessa alegria a pessoa desapareceu totalmente, já que precisamos da pessoa para colocar o garfo na boca, dirigir um carro ou decidir. Mas a alegria está na frente, e você vê muito, muito bem depois do jogo da pessoa, que no entanto você ainda é um corpo, desde que se tem um corpo. Mas você não é mais enganado, nem a si mesmo, nem sob quaisquer circunstâncias.
E nesse momento, você é realmente, apesar da presença do corpo, e isso é o que é maravilhoso porque todo mundo me diz, mas o evento acontece quando? Mas o evento coletivo começou em maio, e nós temos uma chance incrível. É que o caos gradualmente se instala em todos os lugares e que, não obstante, como nos disseram já por Raul Mikhail Ivanov, por Anael há quase 10 anos. Quanto mais aceitamos o caos, mais concordamos em vê-lo, mas não pará-lo, e sim atravessá-lo. Quanto mais nos libertamos dele, não há esforço para ser feito. Assim que você sentir que está fazendo um esforço, não estará livre. Faça esforços quando você tem algumas coisas para resolver. Por exemplo, você tem a mesma dor que dura, você está na alegria, ainda está lá naquele momento, depois você se ocupa daquilo. Mas primeiro os marcadores do amor não são nem mesmo a vibração do coração agora, não são nem as experiências místicas. É só aqui no cotidiano e no efêmero da sua vida, seja qual for o mais feliz, o mais infeliz, o mais doloroso, o mais livre, porque você vê bem, tem pessoas que não têm dor, não importa a idade, outros que têm dor, mas na verdade tem que lidar com isso. Mas além disso devemos pensar sobre essa noção de alegria, porque se você der corpo e se você dá consciência e peso para que ele te irrite, você irá fortalecê-lo e hoje ele não perdoa. Isto é, que a área mais essencial nesse momento é a passagem da garganta. A passagem da garganta. Nós vivemos há muitos anos com as inversões de 2010 e 2011 com Uriel e tudo mais. Mas hoje a eliminação entre aspas de tudo que se passa só acontece através da garganta, e se você resistir, bloqueará o chakra da garganta e todas as consequências em outro lugar. Foi o que a Sam me disse. Que descobriu é que agora todos os problemas que estão localizados, em ressonância com o chakra da garganta, em todos, mesmo aqueles que nunca tiveram um problema com os chakras deles, porque é tão simples. Além do chakra da garganta, você tem aqui para aqueles que precisam de explicação o 10º corpo, que é um corpo que é chamado de comunicação, não horizontal, mas vertical, com o divino, com a fonte ou chame como quiser. Mas é neste momento que você prova a si mesmo sua liberdade e é através da experiência feliz ou infeliz desta vez, que você vai claramente aceitar o inaceitável. Para aqueles que não aceitam ainda, ou seja, o nada, o absoluto. Não há outra possibilidade. E que você deve ser capaz de discernir, cada um de vocês, qualquer que seja sua anterioridade, dentro ou se, em vibração ou o que for. Que você seja capaz ou não de ver essa alegria e você constata com muita facilidade que assim que você chegar espontaneamente ou com força, a sair do mental ou sair da história, ou sair de tudo que é efêmero, que a alegria está aí ou não. E assim é algo assustadoramente simples. Porque não depende de nenhum suporte. É um ou outro, e por força de inclinação, de um para o outro, desde que vimos tudo, mesmo quando estamos totalmente livres. Nós vemos muito bem quando algo te incomoda, te deixa com raiva. Nunca foi dito para refrear a raiva ou restringir algo que tem que sair. Mas sai muito rapidamente e depois acabou. Isso se endireita sozinho, e se você aceita isso, não há dificuldade. Não há mais álibis, não são as energias, não são as vibrações, não são os chakras, eu tenho problemas. Isso são álibis que não aguentam mais. Eu diria que hoje aqueles que vivem a alegria, a mais permanente, esta alegria nua, são aqueles que não têm conceito. Feliz os simples de espírito. Nós construímos algo que era o si, mas depois disso, até mesmo isso, deve ser solto e quanto mais você deixar ir, mais você se desprende, como dizemos antes. Não, quanto mais você acolher, prefiro este termo porque ao deixar ir, desprender-se, ainda há uma intenção.
O acolhimento é transparência, é a humildade, são os 4 pilares do corpo e eles estão ativos agora além de qualquer conceito. E se você é assim, faça um experimento. Eu não posso te convencer ou te levar lá, mas se você aceitar esse modo de funcionamento, você irá constatar os efeitos, rapidamente, e cada vez mais extensivamente. Você não precisa se preocupar com outras coisas, se preocupar com a sua vida, levar sua vida. Mas lembre-se, é acima de tudo este estado de amor indescritível, cujo marcador através deste corpo é vivido. Esse é o evento que foi escondido de nós, não é nada mais. Estes outros eventos, a data de Nibiru, a ascensão material final da Terra, nós não nos importamos, porque através desta experiência de alegria a qual você vai agora, nós vamos, cada um de nós, onde quer que esteja nesta Terra, precipitar as coisas, não por reação, e você vê além disso que há um nível, eu direi, dos gnous, chifres, fantoches, como Pipérios chamou, eles tentam nos arrastar cada vez mais em reação, em todos os sentidos possíveis. E na vida você vai encontrar pessoas que serão colocadas no seu caminho, para fazer reagir. Sem entrar em longas historias que já passaram, todos vocês já viram, e quanto mais vocês aceitam acolher, até mesmo as coisas mais odiosas, vocês sentem que isso te vira o estômago, aceitar algo inaceitável. Mas se você aceitar logo depois, a alegria. E é a iluminação da alegria que você é, desse amor que você é, que resolve, não é você, ao seu nível, no relacionamento e no nível do mundo. Isso não impede você de ser uma pessoa para fazer o que tem que fazer. Entenda bem. Então, hoje nunca foi tão simples. E mesmo que pareça fora de alcance ou longe de você, você não tem nada para fazer. E se isso parece muito longe para você, é você quem tomou a distância. Não é a luz que se afasta de você. Porque ela está igualmente em cada ser humano, cada rocha, cada árvore, em todos os lugares, é apenas o posicionamento da consciência. Isso faz a diferença. E a partir daí, se você aceita isso, não há mais problema. Mas isso eu não posso te convencer. Experimente cada minuto da sua vida e muito em breve você descobrirá que a alegria estará lá, aconteça o que acontecer. E que você, eu te digo, esta história de liberação, então ela nunca teve que vir. Ninguém sabia sobre isso. É simplesmente porque a anomalia primária foi eliminada que tudo está aberto, tudo está aberto. Sim? Quem é que aceita? Jean Caillon. Você tem que repetir, eu não ouço nada. Quem é que aceita? Jean Caillon. Mas é a pessoa, é a própria pessoa que deve aceitar. O seu espólio, é o seu corpo, é sua pessoa. A pessoa, você não a coloca nos conceitos e nas explicações. Você a coloca no acolhimento. Mas o acolhimento não é um conceito. Você acolhe Ana, não importa quem, qualquer um, é o que chamamos, além disso, o que fizemos por mais de 2 meses nos chats que chamamos no site Resurrection Live, que nós chamamos de comer as essências, nada mais é do que a magnificência do acolhimento. E você não precisa da história da pessoa, não precisa da presença da pessoa. É uma decisão que você faz mesmo em sua mente, onde você diz, eu acolho a essência da árvore da vida de tudo que é criado. É o acolhimento incondicional que transcende e transmuta a pessoa, mas a decisão, obviamente que é tomada pela pessoa no início. Então é a pessoa hoje que tem as chaves na mão. E não mais a energia, mas a pessoa, ela não pode ser luz, a pessoa jamais será luz. Porque o amor nu precisamente não pode ser acompanhado por uma forma. O amor nu não depende do estado de consciência, nem mesmo da supraconsciência. É um estado natural. É natural desde o mês de maio, e este estado natural só pede para aparecer, e independentemente de qualquer processo vibratório. Então é uma postura. É uma ginástica, vamos dizer, da consciência que hoje é eficiente. Eu não teria dito isso há um ano em Yale. Porque você iria esperar por muito tempo.
Mas hoje não é verdade e todo dia que passa, todo mês que passa, é mais verdade, mais do que qualquer coisa. Portanto, não busque a alegria, não busque o amor, você o é, real e concretamente. Se há um obstáculo, não há que se julgar. Coloque-se no acolhimento incondicional de tudo, e o resto está lá. Não há outras possibilidades. Não há outra. É por isso que eu disse no preâmbulo, que não tenho mais nada para lhes ensinar. Não tenho mais nada a dizer para vocês. Eu poderia falar sobre tudo o que acontece com o circuito de vibração e tudo mais, mas sinceramente é uma perda de tempo hoje. Eu não teria dito isso. Porque tenho trabalhado por anos ou mesmo dezenas de anos em energia e vibração. Eu estou dizendo que hoje tudo ainda está lá, mas que se você quer ir diretamente para o que você é, esqueça tudo isso e se coloque neste acolhimento, a evidência estará lá. Você não tem nada para fazer. Sim? Minha pessoa está tendo problemas para aceitar certas leis sem reagir. Jean Caion. Mas nós concordamos, mas você acha que, mesmo quando me conecto nas leis que foram votadas na França, isso não me dá náusea? Mas então isso me deixa enjoado. É a pessoa que se sente nauseada. Mas se eu aceito no nível do coração e acolho, eu não tenho mais náusea. Então você vê quando uma reação que você pode chamar de uma náusea, ou mesmo se você não reage fisicamente, mas que sua consciência reage, porque é repugnante, é mais do que repugnante, é mais do que satanista, é uma total aberração da vida, mas é claro que é óbvio. Você não deve ser cego também, mas mesmo que você tenha que passar. Porque a reação não lhe trará nada, e além disso não tem meios de ação, eles procuram, eles querem fazer reagir, as pessoas, isso faz. Eles buscam todos os meios hoje para fazer você reagir porque através da reação você se registra na dualidade e se além de carregar a vibração, os chakras e a luz alta, você desviará você mesmo a luz e você vai sentir isso passar no nível da sua pessoa. Então sim, é repugnante para a pessoa, sim, é abjeto, sim, é doloroso, sim, é horrível. Mas é precisamente através disso, através deste caos que finalmente o coração está lá. Mas todos vocês têm a oportunidade. Não há questão de pré-requisitos, vibração, energia, consciência, experiências. É algo que é independente de tudo isso. É mais difícil e nós também os vemos especialmente em nossos amigos brasileiros, é esquecer todas essas histórias e não se apegar ao chamado de Maria. Tudo que é real, virá, não pense mais. Desde o grande evento, não é mais o chamado de Maria, não é mesmo Nibiru, o grande evento, vivemos na carne. Embora fosse impossível também que nossa estrutura fosse capaz de encaixar esse amor nu, há alguns anos vocês até se lembram de mim quando me libertei em 2012, do processo da subida da onda de vida. Foi invasivo. Nós estávamos livres, no entanto, para aqueles que o viveram. Mas a liberdade que tem hoje não tem mais nada que a ver com isso. Isto é, nós vivemos através deste corpo e através da ilusão a verdade. Não precisa de mais nada. E isso é fundamental e vamos insistir nisso porque é realmente onde estamos e especialmente para aqueles que têm um caminho espiritual como muitos têm. Que foi muito longo. Jean Caion. Temos percorrido, como muitos que estão interessados nisso, pelo budismo, pelo energético e religião, desenvolvimento pessoal, AD, a outras dimensões, mesmo na época. Tudo isso hoje não te serve para mais nada. Foi um estágio de construção coletiva, de escolha. Mas vendo a presença da luz e vendo que não há mais anomalia primária, temos a chance através da ilusão de criar, recriar o que é anterior ao evento. Então, seja qual for as viagens, porque em maio, junho, bem, eu expliquei, nós estávamos mais em, outros para abrir. Mas isso, eu digo, são vestimentas que pegamos emprestadas, é como para a aba. Eu era a cabeça de ponte, linha de frente de um exército.
Somos todos Abba. Bem, eu não sou superior ao caso, mas isso, Deus, o Pai ou a fonte, mas isso é loucura. Para ser Abba, você tem que ser nada, e todos nós somos Abba. Não há ninguém que seja superior a ninguém, não há mais ensinamentos, só tem que descobrir isso que lhes digo aí, isso é tudo, todo o resto é feito sozinho. Mas eu só posso te engajar, para aqueles que não vivem, a verificá-lo por si mesmo e é verificável em todas as circunstâncias do seu dia, seja qual for, ou mais feliz como o mais infeliz, não pare nada. E quanto mais você está neste não parar, nessa não reação, mesmo que algo seja repugnante, mesmo que tenha efeitos em você. Porque é evidente. Até eu, bom que você viu, vendo esses artigos no Facebook em relação a essas leis, todas essas coisas, eu me coloco na pessoa e isso me machuca. E claro, que eu prefiro estar na alegria sem objeto nu, e estar com um sorriso e atravessar tudo isso. Porque isso é a iluminação de quem você é. Esse amor que você é que virá desmascarar em você, como em todo o mundo, tudo que pode restar de resistências, de hábitos ou de coisas viciosas. Não há nada mais. Você entendeu? Eu tentei aceitar com o coração, como você falou sobre isso e de repente eu tenho mais dor no pescoço. Jean Caion. Mas é o que você verá para qualquer doença. Faça a experiência. Daniele apenas nos deu o exemplo foi ontem, ela ficou de 4 assim desse jeito, 2 minutos depois, ela não tinha mais nada. Ah, claro, contusões que vão levar o seu tempo para ser absorvido, mas isso é tudo. E para uma dura é o mesmo. Eu já disse isso desde 2012. Bem, isso foi uma besteira que eu disse, argumentando que, para ele, não nos importamos. Mas você tem que cuidar do seu corpo, mas primeiro colocar essa transparência e esse acolhimento. Acolha seu sofrimento, acolha o que te machuca, acolha o que te perturba, não para ali ir sofrer, mas para se deixar atravessar sem parar. Assim que você leva a consciência da pessoa sobre ela, você se machuca e doerá mais e mais. E especialmente tudo que está relacionado, eu lhe digo, as conexões do chakra da garganta, então o que é isso? Bem, você sabe, é o lado direito do corpo, é claro, as vértebras superiores, mas também a expressão, a comunicação. E viver o coração não é só viver a vibração do coração, é viver a espontaneidade da consciência nessa postura de acolhimento. Faça a experiência, acolha quando tiver qualquer coisa que seja. É claro que, quando estamos com dor, precisamos entender ou agir. Mas se você já acolheu, o que quer que faça depois com a pessoa, que seja um creme, um magnetismo, ósteo, o que você quiser, já acabou. Mas antes de qualquer coisa acolha. Isso é o que foi dito, não tente entender. Vá para a espontaneidade, faça o que fizer, bem. Isso é válido para um terapeuta hoje. Isso é válido para qualquer evento da sua vida, se você colocar esse conceito de recepção sem nenhuma outra intenção, nem mesmo querer curar, querer atravessar, eu acolho o inaceitável. Porque você está além do inaceitável, e esse além do que é inaceitável, ele está aí. Não é em uma outra dimensão, uma vez que eu lembro e digo e repito formalmente que é aqui nesta terra que toda a criação se resolve, de todas as dimensões. Eles nos disseram o suficiente que todo o universo está em nós. É hora de provar isso, certo? E o que você vê em todo o universo? A fonte da criação. Aquilo que somos. E quando você o toca, se apenas por 1/10 de segundo, ele só pode ser estabelecido, e será estabelecido na velocidade com a qual você concorda em deixar ir. E mais uma vez, não entenda, através de minhas palavras, deixar ir não significa não cuidar de seu corpo, como fiz por 7 anos. Isso significa, ao contrário, considerar que é um saco de carne, mas é um templo, porque tudo está acontecendo aqui. Ele é os dois ao mesmo tempo. E a partir daí, não pode falhar.
É impossível, uma vez que todos nós passaremos por essa luz e porque somos simplesmente as condições em que se vive. Bom, é melhor que seja leve e agradável. Ainda é mais divertido estar na alegria do que querer entender as coisas ou sofrer. Você vê? Então, é claro, essa compreensão ainda é necessária em alguns níveis, para alguns. Mas por trás dessas necessidades de entendimento, você encontrará uma eficiência muito superior ao acolhimento. O acolhimento é muito superior a qualquer coisa que você possa imaginar, pensar, conceituar e eu diria até mesmo perceber. Porque não fique preso nas armadilhas de visões ou percepções. Porque você sabe muito bem que existem pessoas sensíveis que sentirão todas essas energias, que verão todas as coisas, mas que não estão na alegria. Não devemos confundir as chamadas habilidades dos místicos, que estão abertas hoje a todos e a alegria. A alegria ela não precisa de habilidades, ela não precisa de experiências e pré-requisitos, ela não precisa de energia, ela não precisa de vibração. Ela só precisa do seu acolhimento. É tudo. E eu peço a cada um para verificá-los. Nós, uma vez que vivemos, uma vez que tenhamos entendido, e, depois, bem, a princípio há o desejo de recriar a experiência que foi vivida. Então você já está cometendo um erro. Porque você se coloca no tempo. Se você pensa sobre o que foi vivido há um dia atrás, há um ano, 10 anos atrás. Você está no passado, você não está no presente. O presente, ele está no também. Eu uso essas palavras, porque me faz mais do que dizer sem objeto, sem conceito, sem história, sem pessoas. Porque não há nada para se agarrar. E quanto mais você está nessa postura, mais fácil será, mesmo se você tiver uma doença grave, mesmo se você tiver um sofrimento terrível. E é precisamente essa iluminação de aceitação, de acolhimento que cria a evidência da alegria e que realmente vem, se você é capaz de deixar que isso seja, de maneira cada vez mais longa dentro da ilusão do tempo que virá ao fim de tudo. Somos agora suficientemente numerosos, não por conceitos e ensinamentos, mas pela nossa experiência, para ter provas do nosso corpo, que é a verdade. Eu não sou o único a ter perdido peso, regenerar, rejuvenescer de qualquer maneira, você os vê em todos os lugares. Não é uma prerrogativa de um mestre ou de um iniciado. Solte sua noção de domínio de iniciação, de guru. Não há guru, não há mestre lá. Mais uma vez, você só pode viver sozinho. E quando digo viver sozinho, é face a face consigo mesmo onde você vê cada vez mais claramente, mesmo que queira refutar, os personagens e a verdade, mesmo se ela não seja acessível. E a única maneira de torná-la acessível, desde que começa a ser vista, é vivê-la. Esta frase é fundamental hoje, repito toda vez para mim mesmo, saber não é ver e ver não é viver. Porque quando você vive, você não precisa nem saber, nem ver. E eu garanto a você, que tudo o que eu vivi e você viveu de cuidados. Quando me desloquei em um corpo de luz, é agradável, é fantástico. Mas não há necessidade disso, você não precisa disso. Alguém lhe pede um cuidado, se você for transparente e acolher, estará absorvendo sua essência sem sequer pensar nisso e ela estará se curando. Esse é o propósito. É claro que precisa confiar em certos conhecimentos para o terapeuta, certas experiências, certas aquisições, mas, não, quanto mais você vai para isso, acho que deveria ter notado, quanto mais você deixa, quanto mais isso é feito. É cada vez menos difícil. E quanto mais você é verdadeiro, a respeito deste conceito de acolhida, mais você recebe o outro. Não há necessidade de pensar, não há necessidade de pedir para curar essa coisa. Está feito. Porque é o princípio da compreensão, e além da experiência, sem ver e sem saber que estamos, de fato, uns nos outros. É aqui que isso pode acontecer. Isso não pode acontecer em nenhum outro lugar.
Você acha que um arcanjo que é um arquétipo tem a possibilidade de descriar? Não, somos nós que somos responsáveis por toda a criação. Porque a primeira criação aconteceu nesta terra. Ou seja, na escala mais baixa, bem, depois disso ficou contaminada, mas felizmente que foi contaminada. Então até os arcontes devem ser agradecidos. Você vê? Nós temos discriminado o bem do mal, temos discriminado o amor pelo amor. Acabou. Você só precisa se preocupar com a sua procura de alegria. E atenção, quando eu disse alegria, não vá imaginar que se deve ser exuberante ou em silêncio. A alegria nua é multifacetada em sua manifestação. É um estado final de consciência. Eu não quero voltar para as palavras Shantinilaya, a morada da suprema paz, seja qual for. Porque palavras, conceitos podem ainda, dependendo do que você tem em sua cabeça e de sua experiência, ser completamente desestabilizadora. Se eu disser Shantinilaya a um muçulmano, ele não entenderá nada. O motorista de táxi, eu falo sobre o coração, ele entende, ele o vê imediatamente, ele tem um sorriso, é ganho. Você vê? É tão simples assim, e pode ser feito com uma flor, com um estranho na rua, e é isso que implementamos, com o Fórum Resurrection.live, para comer uns os outros. Mesmo se a princípio eu disse, é claro, espiritualistas, atenção, perigo, atenção. Mas quando você fez isso uma vez, eu sei que estávamos, Celine estava muito no chat, mas eu passei de vez em quando. E quando você viveu uma vez, mas o que você quer? É tão óbvio. Não há postura, nem explicação, nem compreensão, e quanto mais você vive, mais livre você é, o que mais você quer pedir. Se você ainda está nas datas do evento, você não entendeu nada. O evento está em pleno andamento. E este evento é muito mais importante do que todas as coisas que nos foram ditas e que foram úteis. Que isso seja os 132 dias, que isso seja o círculo de fogo. Eu não dou a mínima e nós não damos a mínima para isso, quando estamos na eternidade, aconteça o que acontecer. E isso é aqui que acontece, não é em outro lugar. Não está em uma dimensão, não está em uma vibração, não está em uma visão. Aceite-o simplesmente, faça o experimento. Você não pode trazer nenhuma prova, é só você, que tem sido a prova de si mesmo. Mas mesmo assim, somos cada vez mais a viver isso e mesmo lá você encontra um monte de pessoas que disseram, não entendo, estou com alegria, eu sinto alguma coisa aí. E essas pessoas são as mais espontâneas. Porque eles não têm nada a que se apegar, nem na espiritualidade, nem na energética, nem na compreensão. Eles se instalam com evidência no instante presente. E essas pessoas descrevem um senso de liberdade. Eles não estão nem mesmo tentando colocar palavras. É tão mágico que acima de tudo você não quer colocar palavras, conceitos ou energia sobre isso. E isso é acessível a todo mundo, a todos. E isso é um pouco menos acessível para aqueles que estão trancados nos mesmos ensinamentos de AD, a Outras Dimensões. Porque vimos no Brasil, bem, pessoas que ainda estão inseridas, se posso dizer, em algo que teve sua utilidade, mas isso hoje é jogado no lixo. Claro, há aqueles que descobrem que precisam entender. Mas eles não estão nem nas canalizações recentes. Eles seguem os ensinamentos de Anael de 2009. Em 2009 você já tinha tudo, quase 10 anos. E tudo o que vivemos aqui agora, foi explicado lá. Mas desde 2009, onde quer que você olhe na Terra é o que você vive dentro de você. E quanto mais você estiver nesse acolhimento, e no acolhimento não há necessidade de circunstâncias. Você não precisa ter ingressos em seus bolsos ou estar com seu amante. É só, sejam quais forem as circunstâncias. E aí você vive é tudo. E quando você os vive, você está livre, gradual ou brutalmente, de qualquer veleidade, até mesmo viajar para outro lugar.
Eu não quero viajar para outro lugar, não quero nada, não quero ver nada. Porque eu vejo menos eu sinto, mesmo que tenha um. Antigamente, se eu não posso fazer muito, eu trato um pouco de qualquer maneira, porque dói, mas se eu sou louco, isso vai embora e não resta que apenas a alegria. Então os marcadores são alegria. Mas não partam de uma alegria exuberante a priori ou de uma alegria silenciosa, porque a alegria em sua manifestação, a alegria nua, pode tomar todas as formas. Você está na rua e olhando para alguém, você está no amor e ele também. É tão simples quanto isso. E, além disso, vamos passar a prática de hoje à noite, ou seja, lá, vamos acolher como começamos um pouco, no último estágio em. É para se acolher, mas não precisamos de energia. Só precisamos estar lá. Mas quando digo que estou aqui, não é necessariamente na mesma sala. É claro que queremos encontrá-lo com os olhos, dependendo das circunstâncias, e também é um mesmo. Mas se você está sozinho, também é a mesma coisa. Você nem precisa ter um alvo. Ou seja, para dizer, eu decido, e você coloca a ressonância para receber sua essência. É feito sozinho e quanto mais você vive, mais fácil é. Há apenas um primeiro passo para ir. Porque, pela primeira vez, contrariamente das experiências que todos experimentamos, por exemplo, no novo corpo, na ativação de Miguel ou estados que foram induzidos. Você passou por tudo isso, mais ou menos, e conhece bem. Havia um estado e ele desaparecia, e a pessoa vinha o tempo todo. Hoje é diferente. Porque, se você aceitar, você atravessará você pelo amor. E lembre-se, somos anteriores a todas as formas. Somos antes de toda consciência. Somos todos Abba. E foi depositado um número antes da primeira criação que ocorreu neste plano aqui na Terra. É por isso que ele tem pessoas que começam com suposições de compreensão e que podem vir a acreditar, Alcione está aqui. Mas aqui não visivelmente, mas aqui no coração. E isso é uma verdade. E os arcontes, eu digo, estão igualmente em nós. Tudo que você vê está em você. Há uma frase que eu gosto muito. Eu li isso. Compreendemos naquele momento que o olho não é o que permite ver, mas é o projetor do que está no interior, nada mais. E quando você aceita isso, você não está mais em projeção ou interpretação. Você está lá também no nível do olhar, no acolhimento. Isto é, você vê através da aparência. O espírito, você o vê em seus olhos. Você olha para a pessoa, acontece todos os dias na rua, com alguém, o amor está lá. Não há necessidade de palavras. Não há necessidade de espiritualidade. Não há necessidade de falar sobre energia. Isso é o que faz o trabalho e quando você faz isso, você não tem mais problema. Então não estou dizendo que todos os problemas desaparecem porque você tem o direito de reclamar sobre uma dor ou um evento, eu também, todo mundo. Não há como negar isso. Mas se você aceitar isso, isso significa que qualquer evento que chegue, mesmo o mais detestável, está lá apenas para você. Essa é a coisa mais difícil de aceitar. Mas se você fizer isso, e fazer isso não é mais nada, não é nem mesmo perseguindo a mente, bem. A mente é uma ferramenta. Mas no espaço de 1 bilionésimo de segundo, acolha em primeiro lugar. Isso não o impede de escrever um cheque ou agir. Mas coloque essa noção. Nem mesmo amor na frente. É como se Pepe estivesse falando comigo sobre colocar o amor na frente, o amor atrás. Ainda assim isso é um amor projetado. Agora nós somos amor, porque projetá-lo. Ele emana de nós espontaneamente. Nós somos o receptáculo do que somos. A partir daí, basta ir deixar tudo o que pertence à história desaparecer. E nós temos essa incrível chance, porque nunca deveria ter acontecido assim. Ainda não houve choque real, a série de eventos que nos disseram.
Bom ao nível climático e ao nível dos eventos da Terra, sim. Mas nem precisamos disso. Tradutor: Alberto César Freitas. Jean Caillon, 3 de setembro de 2018.